Olá, meu nome é Denise e este vídeo é a primeira parte do curso de extensão que tem como tema escolas literárias do estágio de extensão do ensino médio do curso de Estudo em Letras. Meu RU é 173-62 e o tema desse estágio é escolas literárias e formação de leitores. Vamos ver sobre, hoje, o realismo. Ele surgiu em 81 e vai se oficializar em 22. No Brasil, foi uma escola literária que vai se consolidar após o romantismo e o marco inicial ocorreu a publicação de uma resposta de Brás Cubas, Machado de Assis, 81. Então esse livro foi publicado pela primeira vez em 81, que essa obra foi importante para dar início à nossa literatura realista, com Machado de Assis como autor principal. Contexto histórico. Como aconteceu aqui na Europa e no mundo? Na Europa, no Brasil e no mundo. Para entender o momento histórico do Brasil durante o realismo, é preciso revisitar também o que ocorria na Europa durante o período. A segunda metade do século XIX vai marcar uma série de avanços na ciência e na indústria, na tecnologia, além de uma efervescência no âmbito social. A fase do avanço social vai atingir vários países e tecnologias como a eletricidade, a motor de explosão, a locomotiva a vapor. Aqui são uma das que surgiram aqui com materiais para desenvolvidos nesse período. No campo das ideias, o positivismo com Augusto Comte, o determinismo com Hippolyte Taine, o evolucionismo com Charles Darwin, o socialismo do Karl Marx, que foram os principais destaques. Vamos destacar aqui as teorias que vão influenciar o realismo e o naturalismo. O que marcou o início do realismo na Europa foi Madame Bovary de Gustave Flaubert. Características. O realismo ele vai se focar em descrever a realidade de forma objetiva, sem rodeios, ao contrário do romantismo, que vai distanciar da idealização do cenário romântico. Ou seja, o realismo ele veio para substituir o romantismo. Ele é o contrário do romantismo. Ele vai ser mais direto em suas obras, como denúncias de cunho social. Os autores vão criticar nas suas obras as dificuldades sociais. A análise dos valores sociais da classe burguesa estava em plena extensão, mistura-se com o pessimismo que nasce a partir da racionalidade de qual fatos eram dados. Nesse sentido, as principais características são: vai romper os movimentos românticos, com os ideais românticos. O romantismo aqui não vai ter vez, vai ser feito do realismo, e então aqui vai ser uma ruptura com os ideais românticos. A objetividade vai ser muito forte no realismo, que vai entrar em detrimento da subjetividade. Uma crítica à burguesia e às desigualdades sociais, a crítica às instituições religiosas, a representação da realidade de forma digna, uma profundidade psicológica, linguagem e detalhes. O realismo vai ocorrer juntamente com outras escolas literárias, o naturalismo. Todavia, é necessário distinguir os dois movimentos e não os confundir, apesar da proximidade entre eles. Primeiramente, o realismo vai propor uma análise social de dentro para fora. Os escritores, eles vão buscar contar a realidade como ela é, a partir de uma leitura crítica, mais séria, mais com foco em contar o que está acontecendo, sem muita ficção, mas claro que há ficção, mas também o foco maior é contar a realidade. Já o naturalismo foca a análise social de fora para dentro. Aqui, o naturalismo, enquanto o realismo é mais social, o naturalismo ele vai ser mais de fora para dentro e usa os romances como vitrine para as diversas teorias que surgiram no século XIX ao construir o chamado romance de tese. Além disso, o realismo vai vir uma preocupação com a análise psicológica
dos personagens, o naturalismo é uma descrição do coletivo que sobrepunha o individual. É importante dizer que os escritores realistas vão usar uma tipificação social como elemento de suas obras, mas esse aspecto não vai substituir, como os naturalistas, o olhar para o interior dos sujeitos narrados. Autores como principais vamos ter Machado de Assis no Brasil e, outro autor, Raul Pompeia. O Machado de Assis ele é o maior nome da realismo no Brasil, é considerado o maior ficcionista brasileiro e sua obra vai definir a nova produção literária no Brasil. O autor fluminense vai mergulhar em sua segunda fase na hipocrisia ardente da sociedade burguesa da época entre obras-primas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. O Memórias Póstumas é do realismo e Dom Casmurro é do romantismo. Além disso, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Foi contista, cronista, poeta, tradutor e dramaturgo. As principais características de sua obra são análise psicológica, a destruição da narrativa linear, a dualidade entre a aparência e a essência, análise dos valores sociais, o pessimismo, o humor, a ironia e a desfazer de classes e a perfeição expressiva. Além de outros autores, vamos contar com outro autor que é o Raul Pompeia. Ele escreveu a novela O Ateneu e é um romance singular na literatura. A dissolução, a corrupção de todos os valores, a degradação e a linguagem dominada, prosa artística são as principais características da sua obra. Esse aqui é um texto do filme do Memórias Póstumas. Aliás, deve ter uma diferença radical entre minha história e a dele. Ah, Luísa, parece estar chorando a presa de um dos mais belos caracteres que honra a homem. Eu tinha 64 anos, bem. Era solteiro e tinha dinheiro. Há bom amigo que vocês podem ver no discurso, deixei uma bela quantia. Não me arrependo. Tudo isso é um sobrinho honroso ao nosso único lar. Assistiram a minha partida algumas poucas pessoas. Crianças, uma senhora. Estavam lá perto da família. O amigo que vocês viram falando ao meu enterro, uma piedosa vizinha e a Nossa Senhora. Morri há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. Mais precisamente às 2 horas da tarde de uma sexta-feira de agosto de 1869. Se algum espectador achar que a causa de minha morte foi uma pneumonia, não estará errado. O mais certo, porém, é dizer que morri de uma ideia. Não de uma ideia comum, mas de uma ideia grandiosa. A invenção de um medicamento sublime, o implástico Brás Cubas. O implástico se tornou uma ideia fixa e oprimia o cérebro a tal ponto que um dia resolvi arejar as ideias e abrir a janela.
Em vez de uma brisa, bateu um vento canário. E assim peguei a tal reunião. A colonização econômica, definida entre as guerras, os crimes, são os titãs da economia nacional. Lembro como se fosse hoje. Ela entrando pela porta, pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parado sem ainda se aproximar. Os olhos inconformados, a boca entreaberta. Virgínia. Sim, a tal senhora chamava-se Virgínia. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Quem diria? Dois grandes namorados, duas paixões sem limite se acabam desse jeito. Nada mais existia entre nós ali, 20 anos depois. Estamos juntos. Agora defuntos. Cada vez ficam evadidos para a rua. Espera aí. Depois eu conto a história de Virgínia. Antes, eu quero mostrar uma coisa inédita. Que eu saiba, até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Eu vou fazer isso agora. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Tenho certeza que você também há de achar muito interessante o que se passou na minha cabeça nos minutos finais daquele silêncio. Primeiro, me senti transformado na suma teológica de Tomás. Minhas mãos eram os fechos do livro. Mas acho que para Virgília aquela posição dava-me um ar de defunto. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Mas não. Na realidade, eu cavalgava um popô. E ele me levou até o início dos tempos. Como se chama a senhora? Pode me chamar de natureza. Natureza? A senhora? Uma fábula! Dona Natureza, me dá mais alguns anos. Não preciso mais de ti. Para o tempo, não importa o minuto que passa, mas o minuto que vem. Desce e olha. Então, tem uma coisa única. A condensação viva de todos os tempos. E o tumulto dos impérios, a guerra dos oprimidos, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Ambição, vaidade, cobiça e inveja agitavam o homem como um chocado. E entrando nos séculos futuros, tudo começou a passar com maior rapidez e igual monotonia. Quando voltei ali, lá estava ela. Vou contar a história de Virgínia, mas tenham calma, cada coisa ao seu tempo. Agora ajeitem-se suas poltronas e vou começar pelo começo. E vejam com que agilidade faço eu a grande quadrada de tempo dessa história. Vejam. Minha delícia começou na presença de Virgínia. Ela foi o meu grande pecado da juventude. E como não existe juventude sem infância, com infância se imagina nascimento. E aí está feita a grande transição da história. Chegamos sem esforço nenhum ao dia 20 de outubro de 1805, data em que nasci. Ele é tão gordinho. Ele é lindo. Tem muito fazer. É muito esperto. Só sei que cresci naturalmente como crescem as plantas dos gatos. Se bem que os gatos são menos espertos e as plantas menos travessas do que eu na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Espero que não seja verdade, porque desde os 5 anos eu era conhecido como menino diabo. Minha mãe me fazia decorar algumas orações, tentando transformar o menino diabo em santo. O
comendo bolo, tortas, queijos, mas eu só me alimento dos seus doces bens. Admirável os fuzilhados. A senhora fala assim porque não ouviu Bocage, como eu ouvi, em Lisboa, no fim do século. Ah, que facilidade! Vilata fazia glosas e mais glosas, e nada. Quando eu pensava que seria a última, lá vinha a outra. Morte? Esse crime merecia uma grande vingança. Uma vingança exemplar. Estou zangada com o senhor. Por quê? Olha, esse esquema. Queríamos ver que a melhor do resto. Não diga isso, meu anjo. Ah, Deixa-me. mas que ideias são essas? Se morreres, morrerei também. Que digo, morro todos os dias. De paixão, de saudade, de melancolia. Não chores. Não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Tudo grossa, joga meu Zé. Tudo grossa, joga meu Zé. Eu vi com ele ela lá no pátio. Tudo grossa, joga meu Zé. Tudo grossa, joga meu Zé. Tudo grossa, joga meu Zé. Tudo grossa, joga. Desde esse episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola que não interessa. A triste escola, onde eu aprendi a ler, escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Desde esse episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola que me interessa. A triste escola, onde eu aprendi a ler, escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Na festa da independência, eu e o país éramos dois rapazes. Tínhamos a infância com todos os arrebatamentos da juventude. Eu era um menino jovem, lindo e ousado. Naquela noite, enquanto o país festejava o seu novo imperador, eu elegia uma nova rainha. Linda Marcela. Linda Marcela. Ah, Marcela. Primeira comoção da minha juventude. Levei 30 dias e 3 esmeraldas para chegar ao coração de Marcela. Isso é coisa que se passa. Um presente tão caro. As esmeraldas foram a prova definitiva de que eu era um homem superior. Mas minha linda Marcela não tinha, digamos, a inocência ruim. De fato, ela mal chegava a entender a moral.
duas fases nossa paixão. A primeira foi uma espécie de parlamentarismo, em que o Xavier era o presidente e eu, o primeiro-ministro. Mas não demorou muito, dei um golpe de Estado e fiquei com todos os poderes em minhas mãos. Me transformei em um ditador sem nenhuma oposição. Eu acho. Na verdade, quero explicar isso. E tem coisa que se faça. Presente tão caro. Diz o que mais eu posso fazer por ti. Esse comércio tão simples. Quase tanto quanto aquele que está na trilha da joalheria com a sogra. Qual? Um que viu trazer de ouro, muitas brilhantes, 5 rubias e os brincos que acompanham. Papai, nosso amor não precisa desse vestido. Não se atom se quiser de mim essa triste ideia. Jamais terei dinheiro de comprar. Essa festa, eu pretendia muitas vezes a aparência, confesso. Mas a realidade eu conservo para muito pouco. Marcela me era muito cara. Tão cara que logo o dinheiro de meu pai já não bastava. E apelei ao meu anjo da guarda. Na verdade, ele se parecia mais com um gerente de banco. Os anjos e os demônios se disfarçam de várias maneiras. Alguns tomam a forma de vampiros, outros de joalheiros. Para te lembrarem disso, quando nos separamos. Marcelo, não, por favor, não faça isso. Não faça isso. Marcelo. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Meu anjo. Acabou. Acabou. Chega. Chega. Meu pai, logo que soube dos 11 contos, obrigou-me a fazer as malas e me levou a um navio que ia para mim. No primeiro dia, pensei em me matar. No segundo, em virar padre. No terceiro, em beber até cair. No quarto, pensei em escrever uma carta para Marcelo. No quinto, comecei a pensar na Europa e no sexto, sonhava com as noites em Lisboa. Em 3 dias, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Não digo que os dias de universidade não tenham me ensinado alguma filosofia, mas só decorei as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Durante a noite é que aprendi as coisas sobre a alma, os versos e as cartas. Irmãos, agora estamos reunidos, comemorando a nossa tradição, vamos fazer um brinde a nós. A nós, a nós. Aí sim, mano. Aí eu tenho que eu posso falar. Eu era um acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Por isso, no dia em que a universidade me deu o diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Que depende? Graças a uma olhada sempre clara. Ma Calauriano, generale Clara, in nome dei Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Cheguei à conclusão de que o direito não devia ser coisa muito séria, uma vez que até eu podia ser um doutor nesse assunto. Depois de formado, decidi prolongar a universidade pela vida adiante e fui andar pela Europa. Não direi tudo que fiz no velho mundo. Teria que fazer um diário de viagem e não umas memórias como essas em que só entra substância da vida. Contarei apenas que conheci a Itália com Isabela, a Espanha com Carmencita, Londres com Margaret, Paris com Michelle e a Alemanha com Helga. Quando já estava enjoado de todas aquelas andanças, recebi uma carta de meu pai. Braz, volta logo. Tua mãe está muito doente. Depressa, filho. Nunca mais te verei. Vem depressa, meu filho. Se não voltares depressa, encontrarás tua mãe morta. Esta última frase foi para mim um golpe. Resolvi trocar as mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. Voltei.
Eles estão te ouvindo.
Bom, este foi um trecho do filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra realista, e este é uma adaptação do livro para o cinema. Voltando. Depois tem o naturalismo no Brasil, que foi depois do realismo, que surgiu a partir da segunda metade do século XIX em relação à coexistência com o realismo, como forma de reação ao ideal imposto pelo escola anterior, o romantismo. Então, vai ser juntos esses dois, mas não vai ser a mesma coisa, que é uma reação ao romantismo. Este é uma obra do que lembra o naturalismo, que coincidência ou não, parece ser do Cortiço, do Alencar. O Luiz Azevedo ele vai lançar o romance O Mulato, uma obra que foi o marco inicial do período naturalista no Brasil. Essa época ela vai marcar por avanços científicos e tecnológicos no mundo todo. Vai surgir novos avanços na tecnologia que vão mudar nossas estruturas sociais. Foi na segunda metade do século, por exemplo, que Graham Bell vai registrar a patente do telefone. Vai surgir aqui o telefone e Thomas Edison vai descobrir a lâmpada elétrica. São dois fatos da ciência que grandes feitos no passado. No Brasil, vai uma classe média e urbana imersa em um país que decadência econômica que foi, aos poucos desenvolvendo ideias liberais de abolicionistas, porque já era a escravidão e elas acabando, e republicanos. Não à toa que, em menos de uma década depois, entre 1878 e 1889, ocorreram a abolição da escravatura e a proclamação da república. Esses dois momentos sociais vão marcar esta época. Tais ideais estimulados por uma intelectual que estava a par do que acontecia no Brasil e na Europa, foram determinantes para delimitar as características da prosa naturalista. Continuando, vai haver como característica do naturalismo, o determinismo, o zooformismo, que é quando o escritor ele vai dar características animais às pessoas. E ele vai dizer que as pessoas vão agir por seus instintos. Vai ter o positivismo com o gosto Comte, que é o conhecimento científico e o único verdadeiro aceitável. O evolucionismo do Darwin, o objetivismo em personalidade, linguagem precisa, científica, que foca na narração dos fatos e livre de negações objetivas. O determinismo vai ser o homem e as pessoas vão estar sobre as leis de causa e consequência. É determinado a viver sobre o que manda o seu destino e seu meio. Então aqui ele vai estar aqui em destino, que vai haver como determinismo destino. O eufemismo em resumo, vai ser sobre dar características de animais e pessoas. Positivismo é Augusto Comte. Evolucionismo é Charles Darwin, que sobrevive, que ele diz que o homem sobrevive e se adapta ao seu meio de acordo com a sua seleção natural. Vai haver aqui relato das classes mais marginalizadas da sociedade. A população marginalizada passa a ser tratada como os grupos que mais sofrem preconceito são negros, prostitutas, homossexuais. A linguagem é oral e via real, a linguagem se torna mais popular e vida real é descrita de forma fiel. Algumas cenas de sexo, assassinato, relações afetivas compõem as obras naturalistas. Autores como foram sofrer a influência de europeus como Emile Zola e de Queiroz, Portugal, entre os mais conhecidos temos o Azevedo, que é do nosso Brasil, Adolfo Caminha, Inglês de Souza, Raul Pompeia. Vamos dizer aqui que destacar que o naturalismo é visto como uma ramificação que coexiste com o realismo. É possível perceber características realistas nas obras dos seus autores. Então aqui elas meio que se misturam. O Cortiço, do Luiz Azevedo, dos anos 880, 90, a obra vai apresentar a realidade das pessoas que vivem em Cortiço, no Rio de Janeiro. Ele vai contar as pessoas que vivem em Cortiço. Dessa forma, a focalização narrativa viaja entre vários personagens, que é o João Romão, Bertoleza, Estela, Rita Baiana
e Pombinha, e mostra como suas vidas são determinadas pelo grande protagonista. O Cortiço aqui ele faz o papel de uma pessoa. Continuando, este aqui é uma adaptação do Cortiço para o cinema. Vou deixar aqui o trecho.
Então, este foi um texto do filme do Cortiço, e que vai retratar sobre o obra do Azevedo, que é uma adaptação para o cinema. Voltando aqui, vai ter o Bom Crioulo Adolfo Caminha, que é um dos primeiros romances que trataram a homossexualidade no Brasil. Que o Bom Crioulo ele vai girar em torno do amor entre o Amaro, que é um escravo que é foragido, que vai ser aceito na marinha, e o Aleixo, que é um jovem branco e frágil. E é um tema muito pouco estudado na literatura, principalmente de forma tão clara. O Bom Crioulo foi motivo de escândalo na época de sua publicação. Depois temos o Missionário de Inglês de Souza, que é a obra narra a paixão de Padre Antônio de Moraes pela mameluca e carinha, a moça jovem que desperta no protagonista instintos de líbido e o coloca em situações de conflito contra a sua posição de vida. Ateneu com Pompeia é o nome dado a um colégio interno para Minas, onde estudou Sérgio, narrador que na vida adulta vai falar sobre a sua experiência de internato. Para esclarecer a diferença entre o naturalismo e o realismo no Brasil, vamos aos slides. O autor naturalista realista vai procurar retratar o mundo como real como ele é. Eles vão dizer certinho como é que o mundo é. É quase como um jornal, vamos dizer assim, com um pouco de ficção. Para isso, ele observa, analisa e registra o que o cerca. A diferença entre o romance realista e o naturalista é que está pela forma de como esse mundo real é tratado. Romance realista, vamos ver as diferenças. Aqui, o escritor do atualismo ele disse assim: o homem é um animal instintivo, ele é resultado do meio social que vive. A trama é centrada nas populações que mais sofrem preconceitos, os marginalizados na sociedade, e a linguagem é que mais perspectiva e livre. Então, o romance realista diz o seguinte: que o homem ele inventa conflitos essenciais que permeiam a sua condição de vida. A trama não é necessariamente focada em imagens da sociedade, e a linguagem pode ser mais confusa, rebuscada. Alguns autores do naturalismo são Azevedo, por exemplo, consagrou-se como um autor naturalista da compreensão, o Mulato, 31, marcando o início do nosso naturalismo. Então, este autor aqui, ele vai marcar com o Mulato, 81, e ele do Azevedo. Não só o clero e a sociedade, mas principalmente a obra causou um grande impacto na cidade de São Luís do Maranhão, que foi onde foi publicado, que abordava temas como racismo. Na época, esses temas causavam muito polêmicas, e anticlericalismo e o puritanismo sexual. Também a obra do Azevedo, O Cortiço, que é uma obra que também tem um filme. O naturalismo vai atingir seu ápice no Brasil no ano 1990, que apresentando nesse trabalho diversos personagens marginalizados. Então, nesta época, publicar livros com temas como desigualdades sociais, como sobre homossexualidade, era visto como algo errado. No caso, o livro, né? O tema do livro. Ainda hoje, eu acho que os temas sobre homossexualidade ainda são poucos. Pasianismo, logo depois do naturalismo vem o pasianismo. Vamos ver agora quem foram os autores, quem foram as características. Os autores, eles escreviam poemas, e quem era aqui no Brasil e no mundo. Me acompanhe nos slides. O pasianismo foi um movimento focado na elaboração de uma arte pela arte. Eu vou focar aqui, arte pela arte. O que é aqui? Que é na impessoalidade em termos temáticos, durou cerca de 40 anos no Brasil. Sofreu influências de Bela Época e com um tom antirromântico, o pasianismo ele desenvolve-se com um grande foco na forma e na personalidade em termos temáticos, apesar do seu percurso na Europa ter sido tímido. O movimento vai consolida-se e durou cerca de 40 anos no Brasil. Então aqui na Europa vai ser menos que no Brasil. No Brasil vai ser uma ampla obra, como o autor La Rupilac, que escreveu poemas do pasianismo. Aqui um quadro do pasianismo que
Parnaso, pintado em 1509.10, não, pintado por Rafael Sanzio. O afresco mostra o famoso monte grego que deu origem ao nome Pasianismo, que é obra localizada no Palácio Pontífice, no Vaticano. A imagem está disponível aqui, este link aqui, este link. Veja como ela é bonita. Com publicação de Parnasse Contemporânea, revista dirigida por Theophile Gautier. O movimento pasiano começou a se sedimentar na Europa e principalmente na França a partir de 1860. Sua expressão no continente europeu, porém, foi insuficiente e não chegou a se desenvolver como no Brasil. No Brasil ele foi mais desenvolvido. Aqui na Europa não teve tanto desenvolvimento. Foi meio, vamos dizer assim, poucas obras. É importante salientar que esse movimento ocorreu somente na poesia. Então, vamos dizer aqui que, em resumo, que é poesia, arte pela arte, isso pelo preço da Belle Époque. É possível associar o paganismo à ascensão e declínio do Belle Époque na Europa. É o momento histórico mais descompromissado para as europeias, sem grandes preocupações, principalmente após o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1931. Esse período durou o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, então esse período do pasianismo vai durar até o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1914, que se aproxima do fim desse momento estético que avançou às primeiras décadas do século XX. Eu não vou entrar em detalhes da guerra porque não é minha área, mas ela perdurou 2 séculos. Teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Ele é contra os ideais românticos. Os poetas parisianos, eles focavam-se na forma e eram indiferentes aos problemas do cunho social. Eles não vão se importar tanto com os problemas da sociedade igual o realismo. Desta forma, é possível dizer que comparar que os setores realistas, mas apenas em termos da preocupação estética e da abordagem objetiva, pois na escola literária de Machado de Assis havia a percepção da crise social pela qual a classe burguesa passava. Se no Brasil sofrer grandes mudanças com a proclamação da República, é um dos pontos importantes aqui, como o fundamento histórico, quer dizer, o contexto histórico, vai ser a proclamação da República e a proclamação da escravatura, que são 2 pontos, conhecimentos, que vão marcar este período. Os poetas paisanianos não usavam isso para compor suas obras, eles não vão focar em temas de cunho social, de político, vamos dizer assim, porque os movimentos sociais também são políticos. O nome da escola literária faz alusão ao Monte Negro Parnaso, onde habitavam os poetas e pastores. Apesar disso, a partir disso, é possível entender o distanciamento que havia entre a poesia parisiana e a realidade concreta da época. Características, como ele era, vamos ver. Objetivismo, arte pela arte, o culto à forma temática greco-romana são essenciais aos parisianos. Observe, por exemplo, no poema abaixo do Alberto de Oliveira, a objetividade da inscrição de um vaso chinês, famoso poema, para quem não lembra, eu vou ler. E o contexto ao seu redor. Sempre como se o poeta compusesse um quadro e escolhesse um ângulo específico para visualizar o objeto retratado em seu cenário. Continuando, este aqui é o poema do Vaso Chinês, que foi feito, vamos dizer assim, um cyberpoema, que é quando o poema vai em formato digital. Então, aqui eu vou deixar aqui o vídeo para contextualizar o assunto. Vaso Chinês, poema do parisiano Alberto Oliveira.
Aqui voltando. Também vai ter objetivismo e personalidade. Se no romantismo vai ter a intelectualidade do escritor extremamente valorizada, os sentimentos, no basianismo vai haver torna-se renegada. O que vale a objetividade e a neutralidade do poeta em relação à sua obra, isto é, na sua condição como criador deve se aparecer frente ao mundo concreto. Neste contexto, é interessante dizer que, com essa ânsia pela concretude absoluta, choca-se com a própria noção geral do subjetivismo atrelado à lírica. Assim, o racionalismo e o universalismo são regras a serem contempladas na elaboração de uma poesia. Aqui eu vou ler. O vaso chinês estranho aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado. Aqui o PowerPoint colocou um destaque porque é uma outro tipo de gramática que a gramática no século XIX ela era um pouco diferente da nossa que tem agora. Então não está errado, apenas o contador sobre o mar, o diesel, entre um leque e o começo de um bordado. Fino de chinês, enamorado, ele buscara o coração doentio, em rugas flores de um sutil lavrado. Na tinta ardente deu um calor sombrio. Mas talvez por contraste, desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura, que a arte pintara, a gente acaso vendo, sentia-se um não sei que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Quem recebeu foi Alberto de Oliveira. Aqui, outro tema é arte pela arte, que relaciona-se a preceitos latinos ou parzialianos. Vão salientar que a arte é gratuita, que ela se fecha em si mesma e não possui nenhum objetivo específico. Assim, detalhes que almejam um cunho social ou se relacionam ao mundo convencional não se encaixam na temática puramente parzialiana. Apenas a beleza formal é suficiente para a obra de um escritor. Então, arte pela arte não vai ter, mais para algo mais estético, sem cunho social. No texto do poema do Alberto Coeira, foca-se em escrever outros objetos artísticos, fechando-se em um processo de arte sobre a arte, tornando-se o texto ainda mais hermético. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também está a singular figura. Que a arte pintá-la, a gente, caso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa, Alberto de Oliveira. Aqui outro trecho, o vaso grego. Depois, mas o lavor das taças de mira toca no ouvido por cima das bordas finas, mas de ouvir, cantora e doce, ignota, voz, qual se da cantiga lira, voz, a encantada música das cordas, mas se dessa voz leonacrante fosse, Alberto do Livre novamente. Vai haver aqui também o culto à forma. Essas características mais amplas do movimento parzianiano. Os autores dessa escola vão celebrar a forma como um instrumento para alcançar a beleza e a verdade dentro da poesia. Vai haver aqui como foco dos poetas um instrumento para alcançar a beleza, a verdade na poesia. Os elementos que devem ser observados são metrificação rigorosa, utilização de rimas ricas. Na metrificação rigorosa, os versos deveriam ter o mesmo número de sílabas poéticas ou uma simetria perfeita. Utilização de rimas ricas. Eram evitadas rimas pobres entre as classes gramaticais iguais. Além disso, há uma preferência pela rima do tipo ABBA interpolada, mas também correm do tipo ABB alternadas. Vai aqui haver também uma preferência pelo soneto, que é a forma fixa do soneto era a preferida entre os
parnasianos, isto é, os poemas eram elaborados em 2 quartetos e 2 tercetos. É importante dizer que é chave de ouro do soneto, que é usada para fechar e tomar mensagem do que foi escrito, descritivismo. Há uma ênfase da poesia como construção objetiva, há uma eliminação do eu e do contexto social inerente a ele. Assim, os quadros, em geral, são descritos em frequência. Ademais, devido ao pressionismo na linguagem, palavras raras são muito nas descrições. A temática grego-romana, poetas não conseguiram criar um poema vazio de conteúdo. Vão usar a antiguidade clássica e os aspectos de sua mitologia para construir uma poética distante dos assuntos políticos e sociais da época. São vários textos que falam de personagens históricos, mitos e objetivos da era clássica, desvinculando esse do próprio fervor de filósofo que poderiam representar. No Brasil, ao contrário dos demais países europeus, com exceção da França, ou no Brasil, mostrou-se um momento completo e revelante, ele é muito amplo, com muitas obras, os poetas aqui, eles mergulharam de cabeça nesse movimento, com paixão, do que na sua poesia. Porque a poesia é arte, então ela deve ser restrita. Surgiu no fim do século XIX, em 82, com a publicação de fanfarras do Teófilo Dias, e durou até a segunda década do século XX. Entre as características do movimento do Brasil, vamos dizer que destacam-se o desligamento da realidade local. Enquanto no realismo vamos descrever os escritores, né, o que se passava no nosso contexto social e político, aqui não vai haver esse tipo de tema. Se o Brasil passar por diversos problemas de ordem social, os brasileiros vão ignorar essa realidade da poesia. Não vai falar de política na poesia, vai ser somente arte pela arte, vai ser algo mais, vamos dizer assim, por estética. Dessa forma, o discurso patriótico de antiguidade clássica substituíram a realidade brasileira palatável. Durou quase 40 anos, vai criação literária com esforço, não inspiração. Retomando, ao contrário de outros momentos que durante relativamente poucos anos, o parsianismo conseguiu se sustentar durante quase 4 décadas, sendo confrontado apenas por modernismo que vem depois, que vem 22, Semana Moderna, com aquela coisa da Semana Moderna, dos modernistas, que queriam... resumo, né? Porque eu não vou falar dele aqui. Porque eles queriam uma arte mais moderna. Bom, continuando. Depois a criação literária como esforço, não inspiração. Os basianos salientavam que a produção poética era essencialmente artesanal. Assim, elevam o autor como alguém que não apenas busca inspiração para escrever algo, mas com o romântico, mas trabalha intensamente para elaborar sua obra. O movimento é formado pelo trio Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Para ilustrar, eu coloquei essa foto dos 3 aqui. O primeiro é Olavo Bilac, o do centro é Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia à direita. Essa imagem ela pode ser achada no domínio público. Olavo Bilac é o nosso mais importante do marxismo, que ele viveu entre 1805 a 1818. Foi o principal escritor do período do Brasil, do bastianismo. Foi a voz que dá no bastianismo do Olavo Bilac. Ele nasceu no Rio de Janeiro, que veio para uma família de classe média e trabalhou por diversas áreas durante a sua vida. Era um grande confessionista e se tornou um líder do movimento bastiano no Brasil. Então, em resumo, no Brasil, o líder vai ser o Olavo Bilac. Além disso, foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Sua obra depura-se sobre a antiguidade grego-romana, a temática da perfeição, o lirismo amoroso, a reflexão existencial e o nacionalismo ufanista. Obras: Poesia, Reunião de Penelópias, Via Láctea e Sarça de Fogo, e Tarde. Falando de Olavo Bilac, vamos ver um poema do Olavo Bilac do Via Láctea. Talvez muitas pessoas não conheçam, não lembrem também, mas eu vou deixar aqui o link para veremos a sequência.
Voltando aqui, Abaixo de Oliveira, ele foi também um botanista, junto com esse Olavo Bilac, que foi também do Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Continuando, aqui o Beto de Oliveira, suas obras mais famosas são Meridionais, foi publicado em 84, Versos e Rimas, em 85, o livro de Emo, em 900. Também tem o Raimundo Correia. Ele nasceu em 1859 e faleceu em 1911, no Maranhão, maranhense, cursou faculdade de Direito, após trabalhar como magistrado e secretário de Finanças, vai se envolver com a diplomacia e atua em Lisboa. Da mesma maneira, com seus parceiros parcerianos, Correia dominava a elaboração de versos. Em suas obras há um pessimismo acentuado. Os estudiosos dizem que a fala de originalidade do autor inundado de influências estrangeiras. Ele não tinha muito criatividade, ele ia mais para ideias estrangeiras. Ele tinha uma influência estrangeira, mas ele era isso. Principalmente obras sinfonias, aleluias, além da tríade, que são os três autores ali, temos o Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, que são os exemplos de poetas que escreveram dentro dos preceitos da estética brasileira no Brasil. Então, esta foi sobre o asianismo. Me acompanhe no próximo vídeo.